Olá, irmãos, graça e paz a todos. Sejam muito bem-vindos aí a mais um episódio da série Duas Casas de Israel. Hoje vamos tratar acerca de Josué e Caleb. Josué, da tribo de Efraim, e Caleb, da tribo de Judá. Duas figuras importantes aí do Antigo Testamento que nos traz ensinos valiosos acerca das duas casas de Israel. Eu vou abrir aqui o livro de Números, no capítulo 13, capítulo 14, onde nós temos aqui um vislumbre do que aquele povo passou pelo deserto e principalmente acerca da murmuração de toda a congregação diante de Moisés e Arão. No capítulo 13, nós temos um contexto de 12 espias sendo enviados à terra de Canaã para que eles possam ter ali um vislumbre acerca das promessas do Senhor, da terra, de como era aquele local. E foram escolhidos 12 homens, um homem de cada tribo. Então, eles passaram por aquela terra e, ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra, como está escrito aqui em Números 13, no verso 25. 40 dias também uma expressão profética, porque vai também se relacionar com o período em que o povo permaneceu no deserto, que foram de 40 anos. Então, nós temos esse apontamento profético, porque vai também se relacionar com o trabalhar do Senhor a partir da morte e ressurreição de Jesus Cristo até a sua volta. Nós podemos aí discernir uma lacuna de 2000 anos, ou seja, 40 jubileus. Então, essa expressão de 40 dias, 40 anos, também vai se relacionar com o trabalhar de Deus até os dias de hoje, 40 jubileus. E ao cabo de 40 dias, esses 12 espias retornaram da terra, e 10 deles começaram a murmurar, a falar coisas que desagradaram ao Senhor, testificando que de fato era uma terra boa, que manava leite, mel, mas que os filhos de Israel não tinham condições de tomar posse daquela terra. E eles disseram acerca de gigantes que estavam lá e eram muito poderosos. E isso infamaram o coração dos filhos de Israel. No capítulo 14, nós temos aqui a menção de que toda a congregação lamentou, chorou e murmuraram contra Moisés e Arão. E toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E uns diziam para os outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. O povo estava decidido retornar para a terra do Egito. Foi então que Josué e Caleb se posicionaram diante da congregação. Eles rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nola dará, terra que mana leite e mel. O povo não se contentou com as palavras destes dois homens e se preparavam para apedrejar estes homens. Foi então que o Senhor se apresentou diante do povo e começou a proclamar a sua palavra. E uma das palavras o Senhor declarou assim: nenhum dos homens que tenham visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram à minha voz. Até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Dize-lhes: por minha vida, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que vós foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. E de fato, nós encontramos nas Escrituras diversas passagens onde o povo murmurava, colocava Deus à prova e pecava contra o Senhor.
nesta trajetória do deserto. E uma passagem muito interessante e enigmática acerca desta trajetória se encontra no livro de Números, capítulo 33, onde nós encontramos aí 42 pontos de parada, onde o povo passou e o Senhor deixou ali registrado os nomes de cada uma dessas 42 paradas. E analisando aqui o significado de cada nome, nós podemos extrair destes lugares, destes nomes, mensagens do Senhor que vão endossar toda essa trajetória, o comportamento do povo e principalmente a importância de Josué e Caleb nessa trajetória, onde eles passaram também por estes 42 lugares e eles passaram e entraram na terra de Canaã. Então, nós vamos começar aqui no capítulo 33 de Números, onde nós vamos encontrar o primeiro lugar, que é Ramsés, o lugar onde o povo se encontrava escravizado pelo Egito. Aqui, Ramsés é uma palavra que significa filho do sol, uma cidade construída naquela região de Gósen, um símbolo da escravidão. Em Êxodo, capítulo 1, verso 11, diz que Ramsés foi uma das cidades armazéns onde o povo hebreu trabalhou de maneira muito forte, muito intensa, e isso faz alusão de um propósito do Senhor de arrancar os filhos de Israel deste lugar de escravidão, deste lugar totalmente tomado pela idolatria, visto que Ramsés, filho do sol, vai associar com o deus Ra, o principal deus dos egípcios, o deus que vai apontar para o deus Sol, e o Senhor tirou-os desse lugar. No verso 3 do capítulo 33 diz que no 15º dia do primeiro mês, ou seja, no dia seguinte da Páscoa, saíram os filhos de Israel corajosamente aos olhos de todos os egípcios. E o Senhor o chamou para sair da terra do Egito, dessa terra de escravidão, e eles foram exatamente para Sucote. Olha só, que interessante. O Senhor, já no segundo lugar, o Senhor já demonstrou para eles uma promessa, a promessa de tabernacular com o povo de Israel. Porque Sucote vai apontar para tendas, significa tendas, e tendas nós sabemos pelas solenidades bíblicas que é tabernáculos, a 7ª solenidade bíblica, e muito importante porque vai apontar para a libertação, vai apontar para o reino milenar, vai apontar para a soltura do povo desta terra totalmente tomada pela idolatria. E o Senhor evidencia o propósito para este povo de tabernacular. As festas nos ajudam a esclarecer isso. Enquanto a Páscoa aponta para o novo nascimento, o início desta caminhada que o povo estava passando vai apontar para um novo nascimento da fé. E tabernáculos aponta para o desfecho, para a gloriosa promessa do Senhor, preparada para os santos. Veja como esta mensagem também se aplica a nós. Toda a nossa trajetória de fé requer esforço e muito trabalho. Isso se conecta com o terceiro local por onde o povo passou, que é Etã. Significa com eles a relha de arado, o ponto que se encontra diante de um deserto, diante de uma provação. Então, requer de nós trabalho, esforço. E o quarto lugar que eles passaram foi Pi-Hairote, o lugar onde cresce o caniço. Então, aí começou aí a passar uma mensagem de que neste lugar de provação existiriam caniços, existiriam pessoas que não tinham flexibilidade com relação ao trabalhar de Deus, não eram flexíveis. Isso vai associar com a parábola do joio e do trigo, onde o joio não tinha frutos e ele estava ereto, ele não se inclinava, permanecia imóvel e ereto. Todavia, o trigo com os frutos pesavam, e o trigo, no momento em que estava maduro, ele se inclinava, ele era flexível. Isso faz muito sentido com a mensagem do Senhor acerca da dura cerviz do povo nesta trajetória do deserto. O acampamento, antes de atravessarem o Mar Vermelho, era este lugar.
Pi-Hairote, até defronte de Baal-Zefon, senhor do norte. Nome sugestivo, visto que foi o lugar onde Faraó e seu exército ficaram acampados. Após atravessarem o Mar Vermelho, o povo percorreu no deserto até chegar em Mara. Mara significa amargo, lugar com águas amargas. Um lugar onde o povo murmurou contra o Senhor, diante das águas amargas. Importante aqui nós conectarmos com o livro de Êxodo, capítulo de número 15. E diz assim no verso 23: Afinal chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou Mara. E o povo murmurou, dizendo: Que havemos de beber? Então Moisés chamou o Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou, e disse: Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos meus olhos, e deres ouvidos aos meus mandamentos, e guardar todos os meus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu, o Senhor, que te sara. Então, aqui nesta passagem, no quinto lugar, Mara, o Senhor já demonstrou para eles a importância deles atentarem aos mandamentos e ouvir a voz do Senhor que sustenta, que dá a provisão para eles. Foi então que eles chegaram até Elim, a sexta região. Elim significa ramos. E neste lugar, o Senhor mostra para eles uma região onde tem 12 fontes e 70 palmeiras. 12 fontes e 70 palmeiras. Isso vai apontar novamente para o reino milenar, onde nações terão de ir para Jerusalém. Todas as nações teriam de ir ao Monte Sião. Quando nós olhamos aqui para as 70 palmeiras, nós vamos associar com as 70 famílias. As 70 famílias que se originaram a partir dos 3 filhos de Noé. Em Gênesis, capítulo 10, no verso 32, diz que essas 70 famílias, elas ocupariam todo o mundo. Diz assim: são estas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações, e destes foram disseminadas as nações na terra depois do dilúvio. Após Elim, eles passaram pelo deserto de Sim. Sim significa espinho. Espinho vai associar com a tentação do Egito, a tentação deste mundo. Novamente, uma caminhada de angústia. E o povo sendo envolvido pelos espinhos, envolvido pela tentação, pela murmuração. E eles chegaram, então, até Dófica. Dófica significa bater com violência. Ou seja, o Senhor sempre corrigindo este povo com dura cerviz. Isso também nos traz uma mensagem para os dias de hoje, no qual lemos aqui em Ezequiel, capítulo 20, a partir do verso 35, uma mensagem para os últimos dias. Levar-vos-ei ao deserto dos povos, e ali entrarei em juízo convosco, face a face, como entrei em juízo com vossos pais, no deserto da terra do Egito. Assim entrarei em juízo convosco, diz o Senhor Deus. Far-vos-ei passar debaixo do meu cajado, e vos sujeitarei à disciplina da aliança, e separarei dentre vós os rebeldes, os que transgrediram contra mim. Importante fazer essa associação de que este povo no deserto, eles murmuravam, eles tentavam ao Senhor, colocavam o Senhor à prova, e eles eram rebeldes. E isso também vai apontar para um contexto vindouro, um contexto profético que aponta para o tempo do fim. Tanto é que no nono lugar aqui, a nona região é Alus, que significa eu amassei, o amassar do pão, o amassar do barro, o moldar de Deus, o trabalhar de Deus em cima de um povo com dura cerviz. A 10ª região aqui é Refidim, que significa parada para descanso. Todavia, este lugar não tinha água, não tinha aquilo que eles necessitavam. Eles buscavam um lugar de parada sem se atentar a aquilo que é essencial para mantê-los neste deserto, que era a água. E eles chegavam até o deserto do Sinai, a 11ª região. Sinai significa espinhoso,
Ou seja, eles mantinham um comportamento nesta trajetória de espinhos, né? Eles se inclinavam à tentação. E onde se encontra também o Monte Sinai, o local do concerto, o local da aliança, da instrução e da direção do Senhor para este povo. O Senhor, nesta caminhada, nesta trajetória, sempre reiterava acerca da aliança que o povo tinha que se atentar aos mandamentos do Senhor, para que eles não fossem declinados e, consequentemente, caírem em tentações e não avançarem nesta promessa. A 12ª região vai enfatizar que este povo, de fato, provaram o Senhor e se rebelaram contra o Senhor. Kibrote Hataava, que significa túmulos de cobiça, onde muitos morreram por uma praga do Senhor muito grande, pois eles se rebelaram contra o Senhor, ao desejar as comidas do Egito. O Senhor queria mostrar para eles a necessidade deles viverem em unidade, em comunhão e, principalmente, no relacionamento com o Senhor. O próprio Senhor desejava tabernacular com o povo, tanto que o 13º local é Hazerote, que significa povoado, uma lição do Senhor de demonstrar para eles, de arrancar todos os rebeldes e fazer de um povo conviver em unidade, uma comunidade, um povoado. Mas o povo preferiu lugares inóspitos, ter um comportamento hostil, e eles chegaram a uma região, a 14ª região, que é Ritma, que significa matagal, uma região totalmente inapropriada para habitar. E eles avançaram novamente e chegaram a Rimon Pérez. Rimon Pérez significa romã de brecha, rachado, um fruto rachado, um fruto machucado, inapropriado para o consumo. Uma mensagem também muito nítida, né? Aqueles que de fato estão com o Senhor apresentam frutos que realmente são apropriados para alimentar aquele que está ao lado, mas o povo, né, passou a produzir frutos inapropriados para o consumo. Uma trajetória que foi pavimentada. Eles chegaram a Libna, que significa pavimento. E eles transitaram em uma trajetória de uma ruína, que vai associar com o 17º local. Rissa, que significa ruína. E uma ruína para aquele povo. E aí a 18ª região, Quelata, aquele povo, significa assembleia, aquele povo. O Senhor queria apresentar para todas as nações ao redor um povo totalmente belo, totalmente posicionado nos princípios. E daí, por isso, Sefer, que significa beleza. O povo tinha que transmitir maravilhas, tinha que transmitir a presença do Senhor. Mas o povo preferiu Harada, que significa medo, temor. O povo quis manter distância do Senhor. Ao invés de transmitir beleza para os povos, aquele povo de Israel, se afastou do Senhor. Estava com medo do Senhor. E o Senhor foi demonstrando para eles mensagens, correções, em todos os lugares. Eles chegaram até Maquelote, que significa lugar de assembleia, lugares por onde o povo passava. E eles tinham lugares em onde o Senhor sempre ensinava acerca das Escrituras, dos mandamentos. E eles chegaram até Taate. Taate significa parada. E eles paravam, muitas das vezes. O povo parava e também demorava. Portanto, o lugar onde mostra essa mensagem. Terá significa demora. Ou seja, eles demoravam, eles procrastinavam o cumprimento do propósito. E o propósito era Canaã. Canaã, onde uma terra que emana leite e mel. O Senhor sempre reiterando para eles uma promessa de uma terra que havia doçura, mel. E Mítica traz essa associação, porque Mítica significa doçura. Vai reiterar para uma promessa, leite e mel em abundância. E eles passavam por Asmona.
Asmona significa abundância. Então, reiterando a promessa do Senhor para uma terra prometida para este povo. O Senhor o chamou para uma valiosa aliança. E eles chegaram a Moserote. Moserote significa vínculos. E isso vai fazer lembrar da aliança que o Senhor fez para o povo. Mas eles se tornaram filhos da distorção. Vai chegar ao 27º lugar. Significa Bene Jaacã, filhos da distorção. Eles preferiram lugares cortantes, esconderijos cortantes, lugar que vai remeter para o 28ª região, que é Hor Hagidgad, cavernas cortantes. Eles se escusaram em cavernas hostis, se distanciando do Senhor. O Senhor chamou para estabelecerem em uma terra agradável. Vai chegar à 29ª região, Jotbatá, que significa agradável, mas era necessário superar, romper por Abrona. Abrona significa passagem, honrando o vínculo da aliança, qual seja a espinha dorsal destes homens. Ezion Geber, espinha dorsal, uma promessa, uma aliança que dá sustentação aos servos. Da mesma forma que uma espinha dorsal sustenta o homem, existe uma aliança do Senhor que dá uma sustentação aos servos. E aqueles que são fiéis alcançarão a vida eterna, onde os caminhos devem convergir com os planos do Senhor. Por isso, Zim, que significa planos, daquele que é santo. Vai remeter para a outra região que eles paravam. Santo, que é Cádiz. Então eles precisavam convergir aos planos daquele que é santo, que se encontra no alto monte, que vai apontar para o monte Hor, que significa montanha, uma região alta. Vai apontar para o alto do Zafon, de olhar para as coisas que são de cima, e não para as coisas que estão na terra terrena, que ofuscam os nossos olhos com relação à promessa do Senhor. Todavia o povo preferiu passar por sombras. Daí então a região de Zalmona. Passaram por sombras, depararam diante de trevas. Daí a região Onom. E essas trevas tomaram a vida de cada um deles. E os seus odres, que vai apontar para Obote, não suportaram. Os odres se esvaziaram e se tornaram em ruínas nesta travessia. Então o lugar Ige Abarim, que significa ruínas nesta travessia. E muitos definharam. Muitos se tornaram um total desperdício, que é de bom Gad. Desprezo, um desprezo às promessas do Senhor. Mas 2 servos permaneceram no esconderijo do Altíssimo, em Almon de Blataim. Almon de Blataim significa escondendo os 2 bolos. Isso é muito importante e profético, porque vai apontar para Josué, da tribo de Efraim, e Calebe, da tribo de Judá, que permaneceram fiéis nessa trajetória, escondidos pelo Senhor, se colocando no esconderijo do Altíssimo e conectando também com aqueles 2 pães levedados na solenidade de Pentecostes, que são chamados também de primícias para Deus. Portanto, Josué e Calebe, Efraim e Judá, associando aí com a igreja dos últimos dias, como primícias do Senhor nesta trajetória, a união das 2 casas de Israel neste corpo. De Blataim vem da raiz de Belá, cujos bolos tinham e eram feitos de figos, e figos é um dos frutos de verão. Por isso que existe aí um apontamento profético para o tempo do fim. Estes 2 homens suportaram a provação e avançaram para as regiões além. Por isso a região Abarim, regiões além de Arabá. Arabá é a 42ª região, que significa deserto. Regiões além do deserto, junto ao Rio Jordão. Rio Jordão, que significa aquele que desce.
totalmente profético, porque nós estamos aguardando aquele que há de descer e trazer justiça eterna, nosso Senhor Jesus. E além do deserto é Canaã, a terra prometida. Esta trajetória do deserto é muito importante. E esses 42 lugares, com seus significados, possuem mensagens muito relevantes que nos traz o vislumbre do quanto que o Senhor tem cuidado com relação aos seus servos e as mensagens que o Senhor traz para nós nos tempos do hoje e uma preparação que nós precisamos ter para os dias vindouros. Estes 42 lugares é, tem uma associação profética, e o número 42 vai fazer lembrar de Mateus 1, por exemplo, onde Mateus vai discorrer acerca da genealogia de Cristo, onde ali tem 42 gerações, e Mateus vai descrever que de Abraão até Davi são 14 gerações, de Davi até o exílio babilônico, mais 14, e do exílio até Cristo, 14 gerações. E Cristo vai remeter para Jesus e o corpo, o cabeça e o corpo, que é a igreja. E nós sabemos que a igreja é a junção das duas casas de Israel, Efraim e Judá, gentios e judeus, unidos em Cristo neste propósito. E logo percebe-se que os 42 locais durante o caminho do deserto apresentam lições também para os últimos dias, para as duas casas de Israel. E o número 42 também vai fazer sentido ao período em que o povo estará no deserto nos últimos dias, como está escrito no Apocalipse, onde eles estarão por 42 meses, ou seja, 3 anos e meio, 1260 dias, tempo, tempos e metade de um tempo. E não somente a igreja, o povo de Deus, mas também os povos, aqueles que despertaram na primeira metade da semana, as nações que despertaram. E isso também conecta com o contexto do passado, porque no livro de Êxodo, no capítulo 12, no verso 38, nós vamos ter essa associação de que quando o povo saiu de Ramsés para Sucote, muitos estrangeiros, que está escrito assim, uma grande multidão de estrangeiros de todo tipo seguiu com eles, além de grandes rebanhos e bois, ovelhas e cabras. Isso vai associar com o tempo do fim, onde na primeira metade da semana o povo de Deus vai despertar a muitos, tocar trombetas, anunciar arrependimento para todas as nações. E muitos, uma grande multidão de nações, vão despertar, vão se arrepender. E eles vão seguir este povo de Deus numa trajetória para o deserto. E este deserto tem um tempo na segunda metade da semana. Este tempo é de 42 meses. E neste deserto, como está escrito em Ezequiel, no capítulo 20, vai ter provação. O Senhor vai tirar rebeldes. E é um contexto que o Senhor já mostrou no passado e vai acontecer novamente no futuro. É uma mensagem muito importante porque vai chamar a atenção de todos. Não somente para os eleitos, mas também a todas as nações a estarem se preparando para um contexto de dores, a um contexto de aflição, mas que o Senhor ele vai conduzir a todos que se arrependerem para um deserto. E neste deserto o Senhor quer fazer um tratamento, quer realmente refinar, né? Como o ouro é refinado no fogo, nesta grande provação, o Senhor quer refinar o seu povo, quer realmente fazer com que o povo reconheça o Senhor Deus Todo-Poderoso, que tem uma promessa além deste deserto. Abarim Arabá, que é a terra prometida, um reino milenar de justiça e paz.